Muito bem, então vamos ao nosso momento de reflexão de hoje. Mais uma palavra de Deus para a sua vida. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão. Mais uma vez, aquela palavra de Deus para abençoar a sua vida. Mais um tempo especial de meditação. Eu trago para vocês uma parábola muito forte hoje. A primeira coisa que eu quero saber de você é o seguinte: você tem um chamado? Você sabe dentro de você que Deus te chamou para uma obra, Deus te chamou para algo? Ou você ainda tem dúvida do chamado de Deus na sua vida? Eu já começo pelo pressuposto do seguinte: se Deus não precisasse da gente, a gente não estaria nem vivo. Então, quantos livramentos, quantas vezes Deus te guardou da mão do inimigo para que você cumprisse um propósito. Você não nasceu em vão, você nasceu porque Deus tem um propósito. E eu quero trazer para vocês hoje uma ministração intitulada como 10 cristãos. Conta-se uma história que 10 cristãos estavam em plena forma para servir ao Senhor. Estavam caminhando junto na fé, quando de repente um dos 10 não gostou da pregação de um pregador e só ficaram 9. E 9 cristãos amanheciam a tempo para o culto, mas só que um dormiu demais e ficaram só 8 cristãos. 8 cristãos seguiram o caminho para o céu, começaram a seguir a estrada, mas um optou pela estrada larga e ficaram só 7 cristãos. 7 cristãos se empenhavam em atingir um belo alvo, um belo propósito das mãos de Deus, mas um desistiu de cooperar e ficaram só 6 cristãos. 6 cristãos precisavam muito, pareciam muito adoradores ao Senhor, adoravam com excelência, mas só que um perdeu o interesse de adorar e ficaram 5 cristãos. 5 cristãos desejavam crescer em número, fazer crescer o número de pessoas dentro da sua igreja, mas não se entenderam no trabalho e ficaram somente 4 cristãos. Os 4 cristãos tinham bastante fé, mas um mudou de gênio, se abalou na fé por um problema e ficaram somente 3 cristãos. 3 cristãos já não sabiam o que fazer. Um juntou-se à multidão e foi embora e ficaram 2 cristãos. 2 cristãos, não há nenhuma surpresa nisso. Diferiam de pensamentos um do outro e ficou apenas um cristão. Um cristão encaminhou seu amigo a Cristo, convenceu o amigo que ele tinha a conhecer Jesus Cristo, levou ele consigo para a igreja e agora já era 2 cristãos. Os 2 cristãos conseguiram cada qual mais um amigo e isso duplicou o seu número e já eram 4 cristãos. 4 cristãos saíram para evangelizar. Quando tornaram a reunir-se, eis que eram 8 cristãos. Os 8 cristãos uniram-se num mesmo propósito, no mesmo objetivo, no mesmo alvo. E dentro em breve,
já eram 16 cristãos. Os 16 cristãos depois se tornaram 32, 64, 128 e, enfim, 256 cristãos. E todos eles, trazendo cada um mais um, fizeram transbordar completamente a igreja a qual eles congregavam. Muito bem, meus amados, diante de uma palavra única de Jesus, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, em Mateus. Eu gosto muito dessa passagem, desse texto bíblico. A gente sabe que o primeiro mandamento do Senhor na terra, ao homem, o primeiro mandamento era: crescei-vos e multiplicai-vos. O primeiro mandamento de Jesus ao ser humano é: cresce, multiplica. Perdão, o primeiro mandamento de Deus, ainda no Éden, ainda no Gênesis. Mas uma das últimas palavras de Jesus na terra está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, dizendo assim: portanto, ide e ensinai em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na tradução NVI, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Esse foi o último desejo, ou uma das últimas palavras de Jesus na terra, foi que nós fizéssemos discípulos. Versículo 20 diz assim, Mateus 28, 19, versículo 20 diz assim, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. O que eu quero dizer para você hoje, primeiro de tudo, a minha palavra não é para qualquer um. A minha ministração de hoje não é aquela ministração genérica que vai para qualquer um que está precisando ouvir. A minha ministração de hoje é para quem ama Cristo, para quem quer ser como Cristo e para quem ama servir a Cristo. Porque nem todos querem servir. A verdade é que todos querem ser servidos por Cristo, mas nem todos querem servir. A palavra de Deus diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Você quer ver isso? É simples. É só você olhar a multiplicação, as multiplicações do pão e do peixe. Existia mais pessoas para comer pão e peixe do que para servir. Isso é obra de Deus. Sempre haverá mais pessoas para comer do que para servir. Então o meu sermão de hoje não é para quem só está aqui para comer. Meu sermão de hoje é quem entrou aqui para servir. Quem se prontifica, quem se dedica a sua vida a gastar um pouquinho dela para servir a Jesus, assim como os seus discípulos fizeram. Assim como Pedro teve que fazer, largar sua pesca, largar sua pescaria e só se tornar, como Jesus disse, pescadores de homens. Assim como Mateus deixou de ser publicano, cobrador de imposto e começou a servir a Jesus, assim como muitos fazem. Então a minha palavra de hoje, eu já adianto para você que não gosta de fazer a obra, você que é preguiçoso, você que quer ser servido, você que quer sentar na cadeira da igreja, você que quer ficar sentado olhando para o pregador, julgando o que está sendo pregado, julgando os irmãos que estão servindo na igreja, essa mensagem não é para você. Talvez você não vai sentir prazer nessa mensagem, mas eu quero ministrar para você. Você que ama o reino de Deus, você que sabe que você é uma peça importante no reino de Deus, na engrenagem do projeto salvação nessa terra. Você que entende que você não foi apenas salvo por Cristo, porque Cristo achou você bonito, cheiroso, mas que você foi salvo por causa de um propósito.
A palavra de hoje é para quem entende que Deus tem um propósito na sua vida. Assim como Ele tem na minha vida, entende que também o Senhor tem. Que Deus te escolheu dentre muitos dessa nação, dentre 8 bilhões de habitantes dessa nação, que Deus te escolheu para ser diferença. É para essas pessoas. Então, você que não gosta de servir, você que não quer servir, me desculpe, hoje infelizmente não vai dar para você. Essa palavra não é para você. Mas você que tem um coração aberto, que quer aprender a servir, que quer aprender a fazer a vontade de Deus, que sabe dentro de você que arde no seu coração um chamado de ser ganhador de vidas, de ser multiplicadores de almas, de ser importante para Deus, que você sabe que você não veio a essa terra só para ficar olhando de passagem. Você não vê essa terra como passageiro de um trem, mas você vê essa terra para ser como Jesus, ser diferença, ser multiplicador, ser milagre nas vidas das pessoas. Se você é essa pessoa, eu tenho uma palavra para você aqui hoje. Eu tenho uma palavra para você que não desiste, e se desistiu, mas já quer voltar. Eu tenho uma palavra para você aqui hoje. Como o Senhor disse para o profeta Jeremias no capítulo 1, não digas que é uma criança. Porque quando você estava em formação, já te conhecia. Eu te dei as nações por profeta. Eu quero profetizar isso na sua vida. Eu quero lembrar isso na sua vida. Eu quero declarar que quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já te sabia quem você era. E Deus já tinha preparado você, minha amada. Você, meu amado, como profeta e profetiza desta nação. Profeta e profetiza da sua casa. Profeta e profetiza da sua família. Eu quero declarar isso em você. Que você não é qualquer um. E diante dessa introdução e desse texto, o texto que nos mostra que eram 10 cristãos e foram ficando pelo caminho devido às circunstâncias tão esdrúxulas, tão boba, circunstância, e assim tem acontecido no Evangelho. Muita gente se diz cristão, mas porque não gostou do pastor, porque não gostou do pregador, porque não gostou da palavra, já se desvia. Outros só porque tem que começar cedo o culto, ou tem que chegar cedo na igreja, tem que abrir igreja, ou tem que ajudar na igreja. Não quero. Outros deixam o evangelho porque optam caminhar por uma estrada mais larga, mais light, um caminho mais light. Outros simplesmente desistem de cooperar. Outros perdem o interesse de servir a Deus. Se um dia foi bom servir a Deus, não foi Deus que mudou. Não foi o serviço que mudou. Quem mudou foi você. Então hoje eu tenho uma palavra para você. O que eu aprendo com essa história é que eram 10 cristãos e muitos foram saindo do propósito, do projeto, do plano de salvação de Deus. Mas o que me chamou a atenção nessa história não foi os 10 cristãos, foi que ficou um. E esse um não fez como os outros. Esse um, ele fez diferença. Quando ele se viu sozinho, o que ele fez foi chamar um amigo e apresentar Jesus para esse amigo, encaminhar esse amigo para a igreja, encaminhar esse amigo para Jesus. E quando viu, eram 2. E ele pega aquilo que está dentro dele e motiva esse amigo a fazer o mesmo que ele fez, e daqui a pouco era 4. E a mesma motivação passa para os 4 e é 8. E a mesma motivação passa para os 8. O problema é o seguinte, que você, em vez de contagiar, você é contagiado. O problema das igrejas, às vezes, definhar, das igrejas, às vezes, estarem vazias, de muitas igrejas, às vezes, estarem vazias. Talvez você vai falar, a minha igreja não é vazia, não, porque talvez tenha um projeto de trabalho, de ganhar alma muito bom, tem uma célula boa. Ou então sua igreja é como uma igreja católica, que todo mundo vai lá e ninguém conhece ninguém. Sabe, é só número. Desculpe falar a verdade, tem igreja que é só número, tem igreja que você não sabe nem o nome do pastor direito.
Tem igreja que você vai que nem o pastor sabe quem você é direito. Mas eu digo igreja comunidade, que todo mundo conhece todo mundo, que todo mundo se respeita e que cresce a cada dia com o propósito de que um semeou o poder no outro. Então eu tenho visto muitos crentes, em vez de influenciar, tem sido influenciado por esse mundo, tem sido influenciado pelos fofoqueiros de plantão, tem sido influenciado pelos aqueles que querem que você saia da igreja, que você saia da presença de Deus. Tem sido influenciado, eu não sei se você tem sido influenciado ou se você influencia. Porque aquele que é influência, aquele que é influência, aquele que é influência, aquele que é influência ganha. Multiplica. Aquele que é influência, ele influencia as pessoas para ser mais um como ele, na fé, firmado na rocha. Então eu tenho uma palavra para você. Você tem um projeto nas suas mãos que é um plano de Deus e um propósito de Deus. Então não deixe com que as pessoas tirem de você o propósito de Deus. Não te deixe que as pessoas tirem de você o projeto que Deus colocou na sua vida, de ser um influenciador de almas, de ser um ganhador de vidas. E não permita com que as pessoas te influenciem a abandonar o teu propósito, abandonar o teu chamado. Talvez você está pensando aí em abandonar o teu chamado, abandonar o grupo que você faz parte, entregar a liderança, entregar o seu ministério, entregar o cargo, entregar a carteirinha, entregar. É isso que o diabo quer, que você se renda, que você se entregue. Aí colocou contenda daqui, colocou fofoca de lá, colocou problema daqui, colocou dificuldade de lá, e você está entregando porque você está sendo como aqueles outros 10, aqueles outros 9 que ficaram para trás. E Deus não está te dizendo, ei, vou te mostrar essa história. O que me chamou a atenção é que um fez a diferença. Então deixa de ser multidão e comece a fazer a diferença onde você congrega. Deixa de ser aquele que precisa ser carregado e seja aquele que carrega. Está no tempo de você despertar para ser diferença da sua igreja, para ser um sucesso da sua igreja. Não esperar que as pessoas te carreguem, mas que você seja aquele que carrega as pessoas para o ministério, para a obra de Deus. Não jogar tudo nas costas do pastor, dizendo, pastor, a igreja é tua, pastor. Tu se vira, não, a igreja não é do pastor, não, meu filho. A igreja é de Cristo, o pastor toma conta, mas quem manda lá é Deus. E se você é serva, se você é servo de Deus, você tem a obrigação, tanto quanto pastor, de cuidar daquela igreja. Você tem a obrigação, tanto como pastor, de fazer discípulos. Tem a obrigação, tanto quanto pastor, de ser ganhador de almas. As pessoas acham, não, fazer discípulo, de ensinar pessoas é coisa de pastor. Jesus alimentava os seus discípulos, e os seus discípulos alimentavam a multidão. É assim que funciona o evangelho. A maior forma do evangelho funcionar é a multiplicação do pão e do peixe. A multiplicação do peixe é a maior referência para uma igreja de sucesso. É Jesus pegando ali a equipe mais próxima, os obreiros, é Jesus pegando ali a equipe de discípulos, a equipe de 12, dando o pão na mão dele, falando, rapaziada, vai lá agora, multiplica esse negócio. E quando eles voltavam na mão de Jesus, tinha pão. Eles tinham alimento da mão de Jesus, mas quando eles iam, eles também entregavam, ou seja, eles recebiam alimento da mão do seu líder, mas também eles alimentavam as pessoas. Tem gente que só senta para comer. Tem gente que só senta para comer. E ali naquela multiplicação era tão poderoso que o pai de cada família, de multiplicar a família, tem gente que nem para a família está multiplicando aquilo que recebe de Deus. E é tempo de você despertar e de entender que você não precisa de 10, você não precisa de 9, você não precisa de 8, de 7, de 5, de 6, você precisa de Deus. Porque você sozinho pode fazer um regaço no inferno, você sozinho pode fazer o inferno ser abalado, você sozinha que eu digo humanamente falando, mas você blindada, você cheia da presença de Deus, você pode ser a diferença dentro de uma igreja, você pode ser a diferença dentro de um bairro, você pode ser a diferença no seu local de trabalho, você pode ser a diferença na sua escola, você pode ser diferente, porque em Deus você pode todas as coisas. Mas você decidiu sentar, eu sou obreiro, eu olho o carro, eu toco música, eu sou do som e pronto, acabou. Pronto, acabou. Quando você está na igreja, você é só um obreiro da igreja. E quando você está fora da igreja, o que você é?
Você não precisa esperar as pessoas para você fazer a obra de Deus. É isso que eu quero falar para você. Você não precisa esperar que alguém venha para fazer a obra com você. Há quanto tempo você me vê aqui no rádio? Se me vê com alguém aqui fazendo obra, pastor, mas você tem a produção. Sim, eu vou te revelar minha produção. Sabe quem é a minha produção do meu programa? Eu revelo de vez em quando. De vez em quando eu trago a revelação. Tem gente que vai falar, pastor, tem a produção. Tem a produção, sim. E são 3 da minha produção que trabalham comigo aqui todos os dias. Para ajudar essa rádio a funcionar aqui. Se ajudar essa rádio a estar no ar aqui, a minha produção são 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a minha produção aqui. Quando você vê, fala, produção, eu estou falando com o Pai, estou falando com o Filho e com o Espírito Santo. Essa é a minha produção. Essa é aquela... Eu não preciso de pessoas para poder manter uma rádio no ar. Claro, tem hoje o auxílio do William, que vem aqui, faz o programa aos sábados, que tem o compromisso dele, mas está aqui se doando também para ganhar almas, fazendo a parte dele. Mas a maioria da parte, essa rádio está no ar. Está me ouvindo aqui pregar para você. Isso eu faço há mais de 20 anos. Só sendo dirigente de uma rádio. Muitas pessoas passaram por aqui, eu quero fazer obra, e ficaram fazendo obra por um período. Mas quando encontraram outros interesses, abandonaram isso aqui. Então a obra de Deus não é. A obra de Deus não é para quem quer. A obra de Deus é para quem é. Quem quer, desiste. Quem é, nunca desiste. Então você quer servir a Deus, você não tem que querer, você tem que ser. Então eu quero dizer para você que você não precisa de muito para ganhar vidas para Jesus. Você não precisa de muito para evangelizar, você não precisa de muito para ser diferença. Você precisa entender que você precisa somente ser cheio de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não precisa de muitos para fazer muito. Mas você precisa entender que se dentro de você, você entende que dentro de você tem um chamado. Que presença maravilhosa. Que dentro de você tem um chamado, vai, querido. Que Deus vai honrar o teu chamado. Eu não estou aqui fazendo e Deus está me honrando. Deus não está fazendo essa palavra chegar para você. Eu podia ficar em casa e falar assim, mas eu vou para o rádio para fazer o quê? O que eu vou ganhar fazendo isso? Talvez eu poderia estar trabalhando numa empresa ganhando dinheiro, pastor. Poderia sim. Eu, Giovanni Nunes, poderia. Mas eu decidi servir. E quando eu sirvo, Deus levanta anjos para me socorrer e me sustentar, assim como fez com Jesus naquele deserto. Eu quero perguntar uma coisa que talvez você já teve essa pergunta, mas eu quero perguntar. E quando eu disse para você, eu vou falar aqui agora bem verdadeiramente. Quando eu disse para você que essa palavra não era de todos, eu tenho a experiência de quando eu prego aqui no rádio, que a gente vê o número de pessoas descendo ou subindo. Quando eu fico pregando sermões que dizem assim, olha, Deus vai te levantar, olha, Deus está te entregando essa bênção agora, olha, pega esse milagre aqui, olha, teu milagre chegou, o número de audiência sobe lá em cima. Quando eu entrego pão e peixe, a pessoa só precisa sentar e ouvir, minha audiência sobe lá em cima. Quando eu prego oferta, quando eu prego serviço, quando eu prego vai servir ao rei, quando eu prego vai lavar o pé do teu irmão, a minha audiência desce. Isso é para ver um número, eu tenho essa direção na hora aqui, isso é para ver o número de pessoas que se dizem ser cristão, mas que querem ser alimentadas, que não estão prontas e nem querem compromisso com o reino. Se eu não quero compromisso com o reino, eu não sou cristão. Eu sou apenas um pedinte do reino. Deus não me chamou, Deus não me salvou, Deus não me tirou da mão de Satanás usando pessoas para me ficar agora olhando outras pessoas serem salvas. Deus me chamou. Eu preciso fazer com as pessoas aquilo que fizeram comigo. Eu preciso expulsar os demônios das pessoas assim como expulsaram os demônios que havia em mim. Eu preciso curar pessoas assim como me curaram. Eu preciso pregar o evangelho assim como pregaram para mim. E eu não preciso de multidão. Eu preciso de Deus. Quando eu digo eu estou falando de você. Você precisa fazer para as pessoas aquilo que fizeram para você. Você precisa isso, entender essa é a vontade de Deus. E eu pergunto aqui, nesse ano que passou agora, nós estamos em... Agora é o mês de novembro, está sendo gravada essa ministração em novembro de 2022. Quantas almas você ganhou esse ano?
Quantas almas você ganhou para Jesus assim que você pegou, levou para a igreja e a pessoa está firme na igreja? Quantas almas? Esse ano. 2, 3, 4, parabéns. Uma, ótimo, excelente. Porque tem pessoas que não ganharam nada. Não ganharam uma alma para Jesus. Não resgataram uma vida para a igreja. Pelo contrário, muitas pessoas estão abatendo, destruindo pessoas, fofocando, fazendo intriga. Ah, tem que sair da igreja mesmo, essa praga não presta. Você não foi chamado para matar, você foi chamado para dar vida. Então hoje eu quero trazer essa palavra de meditação para você. Está no tempo de você pegar a sua armadura, está no tempo de você levantar a sua espada, está no tempo de você usar os talentos e os dons que Deus te deu e fazer o evangelho acontecer. Se por ano cada cristão que existe nesse planeta ganhasse uma alma, a gente seria esse planeta inteiro, a maioria deles cristãos, servos do Senhor. Se por ano você que está na sua igreja, junto com todos que estão na sua igreja, cada um ganhasse uma alma, como é que estaria a sua igreja? Pensando no quanto estaria o coração do seu pastor, quanto estaria o coração de Deus, quando ele começar a ver você levando vidas para a igreja. Pastor, esse aqui é amigo do trabalho, eu estou trazendo. Pastor, esse aqui é amigo da escola, eu estou trazendo. Pastor, esse é amigo da faculdade, essa aqui é minha amiga lá do trabalho, eu estou trazendo para a igreja. Mas não, pelo contrário, muita gente fala mal da igreja o tempo todo, mas vive dependendo da igreja. Muita gente fala mal do pastor o tempo todo, mas vive dependendo do pastor. Você cospe no prato que come todos os dias, você mostra para as pessoas aquilo que você precisa, mas você fala mal. Então hoje eu quero declarar, se você está me ouvindo, você vai ser aquele que vai ganhar almas para Cristo. É tempo de ganhar, é tempo de multiplicar, é tempo de fazer o reino acontecer, é tempo de ser árvore frutífera, é tempo de dar fruto e não ser uma figueira seca, porque quando Jesus colocar a mão em você e não encontrar figo, ele vai dizer para você: seca-te! Então é tempo de ser uma figueira produtiva, uma figueira produtiva. E eu tenho uma frase que eu quero deixar para você: quem não gasta tempo resgatando, um tempo vai precisar ser resgatado. Porque quando você faz a obra de Deus, você fica firme na fé. Você faz a obra de Deus, você fica cheio do Espírito Santo. E você não precisa ser resgatado, você precisa resgatar. Se você está me ouvindo agora e você está precisando ser resgatado, é porque você deixou de fazer como deveria fazer. Você só foi para a igreja para se alimentar. Mas hoje eu desperto em você o interesse de ser ganhador de almas, de levar o evangelho adiante. Não de só dizer Jesus te ama, mas de pegar a pessoa e falar assim: eu vou te mostrar o amor de Jesus de verdade. Porque dizer Jesus te ama, todo mundo diz, até o capeta diz, porque isso é verdade. Jesus ama a todos. Mas mostrar o amor de Jesus, pegar na mão da pessoa, levar para a igreja, levar para a célula, levar para o reino, pegar, isso é quem é de verdade servo da seara. E hoje eu quero te abençoar para que você desperte, para que você nunca mais saia do teu ministério, para que você nunca mais saia do propósito que Deus te colocou, que você nunca mais entregue essa liderança, que você não vai entregar esse cargo que Deus te colocou nas tuas mãos. Você, pelo contrário, você vai multiplicar, você vai valorizar. Pastor, mas lá tem uma porção de diácono, tem uma porção de presbítero, tem uma porção de líder, tem uma porção de discipulador que não faz nada. Você não é eles. Você é diferença, você recebeu hoje alimento, você recebeu uma palavra de despertamento, você recebe hoje uma visitação de Deus na tua alma, porque Deus quer usar você. Se é você que está ouvindo essa palavra, então receba essa palavra, porque Deus quer usar você, Deus quer encher você da presença dEle. Pastor, como é que então eu fico cheio da presença de Deus? Quando você estiver pronto para servir a Deus. Não adianta você ser um carro, mas não tiver a presença de Deus, não vai ter combustível. O seu combustível, a presença de Deus é combustível para aquele que quer servir. Deus não vai abastecer seu carro se você não anda para Ele. Meu tempo acabou, mas que você medite nisso e você seja um servo servindo ao Senhor. Esse é meu momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Se você está me ouvindo
e quer receber ministrações poderosas, verdadeiras como essa, é só você baixar o aplicativo da Rádio Pleno Louvor na Play Store. Baixa o aplicativo e no menu do aplicativo tem lá grupo de ministrações. Você entra no nosso grupo do WhatsApp, é gratuito e recebe palavras como essa diariamente para a sua vida. Se você quer receber links dos nossos programas, links dos nossos cultos e palavras como essa, é só entrar no nosso grupo pelo aplicativo da Rádio Pleno Louvor. Que Deus abençoe a sua vida. Esse é um momento de reflexão. Que você seja um multiplicador e não um desistente. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Shalom.